Olá, a gente está na unidade 6 e eu, verificando a sala de aula da unidade 6, percebi que o Vitor Hugo colocou uma questão aqui, ou mais de uma, né? Ele colocou que o engenheiro recebe salário fixo mensal, então no pool de recursos ele seria tipo Coase, uma questão. Porém, ele fala que no tipo Coase não consegue aplicar um valor de custo a ele. Mas se digo que ele é do tipo Work, ele pode receber por hora. Então ele quer modelar o salário do engenheiro. Também não consegue aplicar custo de hora extra. Não consigo digitar. Então, atendendo ao Vitor Hugo, vamos analisar isso. Aqui nós temos um projeto bem padrão, onde temos um pacote administrativo, um pacote de produção. Aqui nós temos atividades indiretas de supervisão, onde temos características de apoio e gerenciamento administrativo, e aqui nós temos atividades e a produção de pacotes de produto 1 e 2 para a garantia da produção. Nosso foco, evidentemente, sempre é a produção, e atividades como mobilização, planejamento e desmobilização são atividades que garantem uma ideia de produção. Então, é uma produção que ocorre no projeto, que está dentro de um caminho crítico, está dentro de um fluxo de produção, mas que tem definição de esforço ou data, ou de prazo. E aqui em verde a gente tem a RAMOC, que deixa claro que é uma atividade de supervisão e controle, que vai se esticar ou se encolher à medida da necessidade ou da característica da produção. Tem também aqui, ilustrado no diagrama de Gantt, atividades em vermelho, que tem folga zero, definindo o caminho mais longo ou o caminho crítico, e temos as atividades em azul, que definem um critério de folga. Não representamos a folga aqui, mas elas podem ser reprogramadas. A RAMOC não é crítica nem não crítica, porque é uma atividade administrativa supervisória, que não é relevante para a produção ou para o sucesso da produção. Daí, eu classifiquei no mesmo projeto os recursos. No caso, classifiquei não, cadastrei os recursos profissionais em número de 5, materiais em quilo, verba de apoio, verbas legais e verbas contingenciais. Verba de apoio, cost material para materiais. Quando você usa o campo cost, você não tem como colocar nem rótulo, porque a unidade seria reais, que é a unidade monetária. Pode colocar grupo, não faz sentido colocar iniciais, não tem como definir limites máximos, é como se a ferramenta admitisse recursos infinitos, não tem como botar padrão, nem como colocar valor extra para a moeda. Então, no caso do engenheiro do Vitor Hugo, se ele fosse work, teríamos o custo do engenheiro por hora. Quantas horas de engenheiro utilizarmos, quantas horas serão calculadas de custo. Por outro lado, se colocarmos o engenheiro como um material, nesse caso não é um material, é um valor, é suprimento, é um contrato de serviços de engenharia. Contrato de serviços de engenharia. Nós poderíamos dizer que é classificável como material e que por mês, atenção, por mês, seria o equivalente a pagar ele ou gastar com ele, vamos dizer que 10.000 unidades monetárias, 10.000 reais. E aí fica aqui como por mês. Como é que nós vamos alocar isso? Vamos verificar isso no exemplo que eu vou dar. Projeto. Eu coloquei as quantidades a serem produzidas para isso ficar sempre na mente
que é importante para o controle, e nós vamos dizer o seguinte: todas as atividades possuem profissionais. Todas as atividades possuem profissionais. As atividades aqui do meio possuirão 3 profissionais. As atividades aqui do meio possuirão 3 profissionais. Todas as atividades consomem 12 quilos de material. Todas essas consumirão 20 quilos de material. Essas do meio eu vou colocar como 24 quilos de material e essas do meio eu vou colocar como 40 quilos de material, apenas para diferenciar. Então eu estou alocando recursos. Agora vamos entender a alocação de verbas. Eu peço para filtrar, para que apenas mostre os recursos tipo verba. Claro que aqui aparecem aqueles que eu já aloquei. E vou dizer o seguinte: para todas as atividades do produto 1, eu preciso de uma verba de apoio para comprar qualquer coisa ou pagar qualquer coisa. Eu vou dizer que para cada um eu preciso de R$100. Observa que eu aloquei na coluna Cost, não na coluna Unit. É por isso que na versão 2007 existem 2 colunas, por causa do campo Cost. Aqui no produto 2 eu vou colocar verba de apoio R$200. Sendo que nessas atividades aqui existe uma verba legal, ou seja, eu tenho que pagar algum dinheiro por conta de tributos, legislações específicas, e eu chamo de verba legal. Da mesma forma que eu vou pagar aqui 100, e aproveito para dizer que em todas essas atividades aqui eu preciso de uma verba de contingência, uma verba extra que ficará esperando para ser usada, mas não necessariamente será usada. Ou seja, eu estou colocando um recurso contingencial. Vamos falar sobre isso na aula 7. Isso na produção ficou claro. Agora, na mobilização eu preciso de profissionais apenas. No planejamento eu preciso de profissionais e algum material. Espera aí, de novo. Profissionais e algum material. Na desmobilização, só preciso de profissionais. Agora, na supervisão e controle, eu queria colocar o meu engenheiro com salário. Então, vamos analisar. É um por mês. Vamos olhar. 1 de month, mês. É 1 por mês. Se esse trabalho durar 1 mês, teremos um custo dele no mês. Se esse trabalho durar 3 meses, teremos o custo dele em 3 meses. Para exemplificar essa alocação por período, eu vou colocar um biombo horizontal inferior e embaixo eu vou pedir para mostrar o uso na tarefa, Task Usage. E aqui, Detail Style, ou elimino o Work e mando apresentar o Cost. É claro que é por mês, então eu vou pedir para que essa legenda no painel de cima fique por mês. Mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Essa Hammock de serviços de engenharia me consome um dinheiro que aparentemente era 10 mil por mês. E aqui nós temos não o mês inteiro, mês, 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 mês. Lembrando a todos que o fato de alocar por mês significa entender mês dessa maneira.
20 dias ao mês. E nesse caso, isso dá uma razão de 20 dias ao mês, 10.000 dividido por 20 dias ao mês, dá algo de R$500 por dia. Quantos dias tem esse mês? Quantos dias tem esse mês? Se janeiro tem 31 dias, então teremos 10.500. Se dezembro tem, vamos inventar aqui, mais de 20 dias dentro dele, 20 dias úteis, ele vai fazer a conta. Vamos analisar rapidamente essa informação. Vou colocar por semana. Timescale, bottom tire por semana. Se a semana tem 5 dias, teremos sempre R$2.500 por semana. É claro que nessa primeira semana ele não trabalhou 5 dias. Então estamos entendendo que aquela 10.000 por mês, na verdade, é traduzido por salário dia, onde o nosso dia tem 8 horas. Então, o mês que for com 20 dias, por exemplo, úteis, é 10.000. 31 dias, quando nós tivermos, por exemplo, 23 dias úteis, 11.500. 21 dias úteis, e assim a alocação do serviço de engenharia por mês representa, na verdade, uma forma simplificada, porém não precisa. Se nós quisermos colocar o salário real, não será dessa maneira. O salário cheio ou o aluguel, se nós tivéssemos um recurso chamado instalações de obra, do tipo material, que também é pago, nesse caso, por semana, nós diríamos que seja o quê? Uns R$500 por semana. Quando nós formos alocar na supervisão uma instalação por semana, e eu coloco week, eu tenho que lembrar mais uma vez que a nossa semana é de 5 dias. E essas informações de instalação de obra, aqui representados, em vez de work, com a unidade indicativa de material, vai apresentar valores diferentes por mês, porque os meses possuem não semanas, mas o equivalente de semanas em dias. Respondendo então ao Vitor, por semana, por mês. Aqui, por exemplo, na atividade 3, nós não temos 24 quilos de material. Na atividade 3, nós temos 1 quilo de material por dia. 1 quilo por dia. Se é 1 quilo por dia e nós temos 23 dias e cada quilo custa R$100, teremos 2.300. Se aqui fosse atividade 2, 10 quilos por dia, teríamos 10 quilos em 12 dias, 120 quilos. 120 quilos a R$100 daria R$12.000. Então, é possível alocar por período. Lembrando que mês e semana não existem. São referências do dia, referências do número de horas trabalhadas. Então, mais uma vez, como colocar o salário inteiro do profissional? Não tem um jeito.
Você pode colocar um mês comercial de 20 dias, ou de, por exemplo, 22 dias úteis, que é o mês comercial, e definir com mais precisão da seguinte maneira. Um mês tem 22 dias úteis. E com isso, a nossa atividade de supervisão e controle terá valores mais homogêneos cheios e valores parciais nos meses que não forem cheios. Isso se dá pelo seguinte fato: a apropriação, isso é na aula 7, a apropriação dos gastos se faz pelo uso e não pelo compromisso. A verificação do gasto do projeto é pelo uso, ou seja, a produção disso consome horas de trabalho e quantidades de material. A produção disso consome horas de trabalho e quantidades de material. Agora, as pessoas que trabalham aqui recebem o salário fixo mensal. O salário fixo mensal é uma forma de pagamento independente da produção. E no nosso caso, vamos verificar na aula 7 que a maneira de apropriação de despesas é pelo uso e não pelo compromisso. Se nós comprarmos 10 mil quilos do material, compramos 10 mil quilos e ficarão no estoque o restante, o saldo que sobrar do uso no projeto. Uma coisa é o que devemos ao fornecedor, outra coisa é o que de fato usamos e o quanto esse projeto custou em função dos recursos gerais que nós temos. A apropriação não está errada, é pelo uso da hora, é pelo uso da quantidade. Nós não teremos, então, como na ferramenta calcular salário do mês cheio. É claro que o profissional de engenharia que ficar aqui ou o contrato que for celebrado aqui nesse período vai pagar o mês inteiro, ou dezembro inteiro, ou janeiro inteiro, fevereiro inteiro e o março inteiro. E possivelmente o salário de abril também será pago. É claro que aqui será apontado parcial de abril, parcial de novembro. É possível verificar isso aqui. Então, você começa a responder a pergunta do Vitor Hugo. Parte dela. Aqui, então, alocamos os recursos e no modo Task Usage, nós conseguimos ver todos os recursos necessários, as quantidades necessárias e não conseguimos ver a quantidade do dinheiro, do campo cost. Por quê? Porque quando nós apresentamos work e analisamos os resultados, nós encontramos quantidade de work total. Mas aqui o work são horas trabalhadas. 8 horas trabalhadas, 8 horas totais. Isso não é hora trabalhada, isso é quantidade de material utilizado. E a soma do quilo com a hora de trabalho não dá hora total trabalhada. Nessa ferramenta nós não conseguimos ver o total de material utilizado, nem o total de dinheiro utilizado dentro do mesmo campo. Para nós vermos o componente de recurso chamado dinheiro ou verba, vamos ter que incluir o campo cost, que apresenta a verba que nós alocamos, mais a quantidade total de materiais transformada em verba, mais a quantidade de horas totais trabalhadas transformada em verba. Dessa maneira, convergimos todos os recursos a uma unidade só. Somamos
reais, com quilos, com toneladas, com laranjas e com horas de trabalho de engenheiro, horas de trabalho de enfermeira e encontramos um valor único, convertendo todos os elementos para uma única unidade de controle. Isso é importante para a unidade 8. Dessa maneira, mais uma vez trabalhamos o Task Usage e precisamos de dois campos para ver material ou horas de trabalho. E aqui, verbas ou custos ou gastos previstos. Aqui a gente consegue fazer essa identificação e, é claro, aqui não vemos o dinheiro e agora não vemos o trabalho. Agora vemos o dinheiro e o trabalho, sendo que aqui ainda há um indicativo por conta da unidade que isso não é work, isso é material. A Microsoft deveria arrumar esse indicador para não causar confusão. Atendendo mais uma vez ao que o Dr. Hugo pede, eu vou encolher todos, escondendo as alocações. Vejo as atividades, mas não vejo as alocações. É uma forma de você ocultar as alocações. Eu vou apenas apresentar o planejamento. Esse profissional de planejamento, são vários, eles foram colocados com um work. Mas esse work é o trabalho total dos profissionais. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar apenas um profissional. E aí nós conseguiremos ver do lado direito dia a dia a contribuição de trabalho desse profissional. Vamos ver? 8, 8, 8. Está claro aqui a contribuição desse profissional. 8 por dia totaliza 8. Para facilitar o entendimento, aqui eu vou retirar essa alocação de material, ficando só com mão de obra. Esse profissional trabalha 8 horas ao todo, mas o campo work é composto por dois campos. O trabalho regular e o trabalho overtime work, é o trabalho extra. E o Vitor Hugo perguntou como é que eu vou colocar o trabalho a hora extra. Nessa ferramenta funciona da seguinte maneira. Se eu colocar horas extras, ele vai trabalhar horas a mais no dia. Eu vou colocar aqui em 120 horas, eu vou mudar o tempo de duração do planejamento para ficar mais fácil. Serão 5 dias. 5 dias, fica bem fácil de ver aqui na tela. Eu vou colocar como hora extra 2 horas extras por dia. 2 horas extras por dia vezes 5 somam 10 horas extras. Deixa eu ver. São 2 horas vezes 5 dá 2, 4, 6, 8, 10. Eu vou escrever 10 horas. Não consegui escrever. É aqui. Eu vou escrever 10 horas extras. Quando eu escrevo 10 horas extras, algo estranho acontece na ferramenta. O trabalho regular caiu para 30 e o trabalho total continua em 40, mas na verdade eu quero 40 horas normais
mais 10 horas extras. Repetindo, quando eu escrevo work, eu estou atribuindo de forma indireta o trabalho regular. Na verdade, deveríamos preencher não o work, e sim o regular work. E por que não recomendamos o preenchimento do regular work? Vamos ver a seguir. 10 horas extras mais 40 regulares dão um total de 50. Isso explica por que quando nós escrevemos 40 horas de trabalho, ele coloca automaticamente 40 no regular e 0 de extra. Eu vou mudar o nome disso aqui para work, não, para regular work plus overtime work. Que isso aí é igual a tradicional work. Bem didático isso. Então, se nós colocarmos 10 horas extras, estaremos descaracterizando o nosso desejo de 40 horas normais. Observa o resultado aqui. Então, temos que acertar para 40 normais e 10 extras. Ele tenta manter a equação que nós colocamos aqui. Isso significa que, quando eu coloquei 10 horas extras, ele dividiu 2, 2, 2, 2 e 2. Como fica isso? Eu vou estender o dia de terça-feira para horas. Serão em horas, 1 hora. Temos aqui, por incrível que pareça, de 8 às 9, ele trabalha 1,25 horas. Chamando novamente, recursos, eu tenho um recurso que trabalha em 1 hora o equivalente a 1,25 horas. Não faz sentido. Seria ele trabalhar 1 hora extra às 17 horas. Como ele não trabalha naquele horário pelo seu calendário, o software diz que ele trabalhou 1,25 horas em 1 hora. Isso poderia ser caracterizado como uma curva no espaço-tempo, talvez, ou um tempo paralelo, ou alguma coisa interdimensional. Continuando o raciocínio, se nós colocássemos aqui não 10 horas, mas 20 horas, nós teríamos, com mais 40 horas, nós teríamos 60 horas. É o equivalente a trabalhar 8 horas por dia, ou melhor, voltando a time scale de um dia. É como se nós trabalhássemos 8 horas mais, deixa eu ver, 40 horas, 60 dividido por 5. Nós deveríamos trabalhar 8 horas ao dia, mais 4 horas ao dia. Então, daria 12, 12, 12, 12, 12. Ou seja, ele trabalha de 8 às 5 e depois trabalharia mais 4 horas. Porque se o dia tem 8 horas e nós fazemos mais 4 horas extras, seria de 18, 19, 20, 21. De 18 a 21 horas. E aqui nós não estamos vendo isso. Vemos que ele trabalha 12 horas. No caso, já que ele trabalha hora extra, nós poderíamos pedir para que o Detail Styles colocasse work.
overtime work. O regular work também existe. Então, work é igual ao regular work mais o overtime work. Eu vou pintar work de... Não a fonte. Work é o maior, então vou colocar a fonte 10, na cor amarelo forte. O regular work vai ser fonte 8, com o fundo amarelo mais ou menos. E o overtime será amarelo com uma linha bem fraquinha. Então aqui nós temos 3 intensidades. Regular, 888, que prevê um horário normal, mais 4 horas, totalizando 12 horas ao dia. Lembrando que, teoricamente falando, de 8 às 5, de 6 às 6, 7, 8, 9, de 6 às 21, 18 a 21. Quando nós expandimos para o dia, repetindo, quando nós expandimos para a hora, verificamos que ele trabalha 1 hora regular no intervalo de 8 às 9 e trabalha meia hora extra de 8 às 9. Ele ainda continua sendo 1, mas ele faz 1 hora e meia em 1. Se nós analisássemos agora Detail Style, o campo Cost e o campo Overtime Cost, não tem. Onde está? Não tem. Não vou conseguir mostrar. Overtime. Tinha que ter o Overtime Cost aqui. Overtime, Overallocation, Fixed Cost. Bom, teríamos aqui o Overtime Cost, que eu vou colocar na cor verde. Vamos ver aqui se ele ganha por hora R$10. Então, em 1 hora ele ganha R$10. Porém, com a hora extra, vamos olhar a hora extra dele. Eu vou colocar o dobro, R$20. Cada hora extra que ele fizer, ele ganha R$20. Ele ganha R$10 mais metade de R$20, que dá R$20. O cálculo, então, leva em conta o valor da hora extra. O cálculo de custo atende a hora R$10 mais metade de R$10. Vamos olhar então aqui para não ter dúvida. R$10, 1 hora, mais metade de R$20. Nessa hora, dá 10 mais 10, 20. O cost aqui pode ser visto nesse campo, fechando o cálculo. O que não dá para entender é como é que é possível em 1 hora, no intervalo de 1 hora, ele trabalhar 1,5. Repito, teoricamente ele teria que trabalhar 4 horas extras. Vitor Hugo, esse é o motivo pelo qual nós não apresentamos o regular work como sendo o campo adequado para você preencher. Principalmente que a Microsoft traz direto o work e não o regular work. Esse é o motivo pelo qual nós não orientamos você a utilizar hora extra programada.
dos recursos, porque essa hora extra é distribuída na mesma hora de trabalho do recurso. E por fim, para terminar, se ao invés de colocar 20 horas, se nós quiséssemos que ele trabalhasse apenas 4 horas na terça e 4 horas na quarta, e nós colocássemos apenas 8 horas, nós teríamos com 40, teríamos 48. 40 normais, mais terça e quarta. Observa que ele coloca terça e quarta, mas não coloca as horas como a gente quis, coloca como ele quer. É claro que quando nós tínhamos 40 mais 20, eu tenho sempre que ajustar o regular work. Quando nós colocamos 40 mais 20, eu posso ainda ajustar o work campo a campo. Por exemplo, o regular work, campo a campo, 8, 8, 8, 0, 8. Mas aqui, que é o campo de hora extra, eu não tenho acesso. Se eu colocar aqui 0, ele redistribui obedecendo a uma lógica, não uma lógica que você queira, mas uma lógica interna matemática. Ele redistribui a hora extra pelos dias que sobraram, ou seja, não se trabalha na quinta. Na verdade, eu queria que ele trabalhasse só normal e não extra. Por fim, esquece hora extra, esquece regular working, trabalha com work, esquece overtime, esquece regular work, porque você vai poder preencher o campo work. Lamento, mas é tudo o que nós podemos fazer no que diz respeito à hora extra. Ok? Aqui nós temos o cost, nós não temos o overtime cost. Overallocation, overtime work, nós não temos o overtime work. Porém, aqui nós temos o campo work, temos o campo cost, e eu lembro que nós tínhamos o overtime cost, que nesse caso não aparece, porque nós não estamos utilizando horas extras do recurso. Se nós utilizássemos horas extras aqui ou aqui, esse campo cost apareceria e esse overtime cost seria preenchido com um custo extra por causa da hora extra. Mais uma vez, escondendo, trabalhando com os limites que a ferramenta pode nos dar.